Olá, pessoal. Boa tarde, noite. Deixa eu só dar uma limpadinha nesta câmera aqui. Laís, eu vou Oi, colocar você de co-anfitriã, tá? tá bom. Ih, Só um não tá bom pouquinho. ainda. Só um segundo. Acho que agora melhorou, né? Bom, boa tarde, pessoal. Querem abrir a câmera? Hoje eu acho que pensei da gente fazer uma live mais bate-papo, um pouco mais descontraído. E quero muito ouvir vocês, tirar dúvida. Então, esse vai ser um momento realmente assim de mentoria para vocês compartilharem dúvidas, casos, para que a gente consiga se conhecer mais e conversar também, né? Para que eu possa ajudá-los, né? Queria conhecer um pouquinho melhor vocês, Janei, Natália, Genilson. Me contem um pouquinho de vocês, quem está entrando, Franciele, né? Quero conhecer vocês, onde vocês estão tímidos. Não. Bom, esperar um pouquinho. Boa tarde, Franciele, tudo bem? Estava falando aqui com o pessoal que hoje vai ser um pouco mais descontraída aqui a nossa conversa. Eu quero conhecer vocês. Estou realmente nesse momento. Ah, que pena, que pena. Mas tá bom, a gente vai conversando. Se quiser mandar áudio também. Então, acho que a nossa live hoje. Ela é mais uma mentoria mesmo. Então, vocês podem perguntar para mim qualquer coisa que vocês quiserem, desde carreira, desde casos clínicos. Vocês podem trazer, às vezes, casos que vocês estão atendendo, que vocês têm dúvidas, dúvidas na área, né, da psiquiatria nutricional. Então, hoje realmente eu estou aqui para vocês, totalmente disponível, né? E quero ver a carinha de quem puder, a câmera que estiver funcionando aí apareçam para a gente conversar, para a gente ter essa troca, tá bom? Então, aproveitem esse momento para a gente conversar um pouquinho mais. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de conversar ou está todo mundo tímido? Acho que está todo mundo tímido por enquanto, né? Semana passada eu apresentei um estudo de caso de uma paciente minha com síndrome do intestino irritável. É, alguém de vocês estava presente? Não? Tá. Mas eu apresentei, estava. Franciele, se tiver dúvida, então aproveita que a gente vai conversando sobre tudo isso agora. Não sei, assim, se vocês já pegaram a aula. Os meninos colocaram lá no grupo, né? Então, para quem ficou até o final da aula, a gente colocou a senha para poder acessar o PDF. Mas foi um estudo de caso, né, que eu trouxe a síndrome do intestino irritável de forma comórbida com um caso de ansiedade generalizada e depressão, um aspecto, né, que são casos que a gente vê com muita frequência, né? Então, a prevalência, né, dos transtornos de humor em indivíduos com síndrome do intestino irritável é bem alta, né? Então, chega a quase 40% de prevalência de ansiedade e 30% de depressão, né? E são casos que a gente vê cada vez mais. Qual que é a experiência de vocês em relação a esse público? Vocês costumam atender esse público? Ai, ninguém fala comigo. Ninguém fala comigo.
Bom, são casos extremamente comuns, né? Pelo menos na minha prática clínica de consultório, eu atendo bastante. E aí a gente tem vários desafios, né? Porque a síndrome do intestino irritável, ela é, ah, ela é uma condição psicossomática, ou seja, então a gente tem uma relação muito grande, né, com o estado emocional, e isso acaba somatizando, né, no corpo. Da mesma forma que é uma alteração no eixo de, né, intestino-cérebro. Então, muitas vezes, alterações gastrointestinais, elas vão levar a manifestações, né, extra-intestinais. Né? Laís abrindo a câmera, e alguém, uma carinha, né? Laís estava falando que o objetivo aqui da nossa conversa hoje é realmente fazer uma troca, né? Mais discussões de casos, então, trazer casos que vocês tenham para a gente discutir, né? Dúvidas que podem ser dúvidas sobre a área, dúvidas sobre carreira, dúvidas sobre a pós-graduação, tá? Então, fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Estava contando que a gente apresentou, né, o estudo de caso na semana passada, falando sobre a síndrome do intestino irritável como uma condição psicossomática atrelada com uma disfunção do eixo intestino-cérebro. Então, o eixo intestino-cérebro, vocês estão, todo mundo está por dentro do eixo intestino-cérebro, já estão dominando o que é eixo intestino-cérebro por aí? Aí está, né? Tá, Janei tá também. Natália, Franciele, Caroline, cadê vocês? Valesca. Tá, então tem que estar, né? Porque assim, a gente não pode ficar para trás, né? Tá estudando. Então vamos lá. Caroline, o eixo intestino do cérebro nada mais é que uma via de comunicação bidirecional, né? Entre o nosso sistema nervoso central e o nosso sistema nervoso entérico. Lembra que a gente tem muito mais neurônio, né? A gente tem mais de 100 milhões de neurônios no nosso intestino. Então, muito mais do que no nosso cérebro, tá? Então, a gente tem o nosso sistema nervoso entérico e ele vai se conectar diretamente com o sistema nervoso central tanto através de vias diretas, então a gente tem o nervo vago, né, que é o principal nervo que conecta esses dois sistemas e todos os seus aferentes, mas também através de formas indiretas. Então, a gente vai ter, por exemplo, o próprio impacto da microbiota sobre esse sistema neurológico. Então, a gente vai ter uma ação direta da microbiota, a gente vai ter uma ação indireta através dos metabólitos microbianos, né? É, e também fatores humorais. Então, por exemplo, é, a gente vai ter ali todas as substâncias, as citocinas produzidas pelo nosso sistema imunológico, hormônios, neurohormônios, né? A gente vai ter vários hormônios, enter-hormônios com ação cerebral. Então, as incretinas, né? Vocês lembram das incretinas? Quem lembra das incretinas? Tem uma aí que tá super de moda, a galera tá usando um remedinho aí que imita, né? Então, GLP-1, por exemplo, GLP-1 é uma incretina, tá? O GLP-1 ele vai estar muito implicado ali no controle, por exemplo, do controle glicêmico, né? Então, ele é um hormônio que a gente diz que ele é insulinêmico, ele estimula a produção de insulina, mas ele também vai ter uma ação cerebral atuando sobre comportamento alimentar. Então, sobre controle de fome e saciedade. E aí a gente tem outras incretinas, então peptídeo Y, né, leptina e assim por diante. Então, o nosso eixo intestino-cérebro, ele tem todas essas conexões. E a gente fala que a síndrome do intestino irritável, ela é uma disfunção desse eixo, né? Justamente porque a gente vê as duas coisas bem correlacionadas. Muitas vezes a função gastrointestinal associada com os sintomas emocionais.
né? E são casos muito desafiadores, e eu posso dizer para vocês, até pela minha experiência, que a gente pode fazer uma conduta dietoterápica linda nesses casos, maravilhosa. Mas se a gente, ao mesmo tempo, não tiver trabalhando essa parte emocional, dando realmente ajudando nesse equilíbrio, né? Muitas vezes a pessoa ela vai precisar de um apoio, né, psicoterapêutico, muitas vezes ela vai precisar de um apoio psiquiátrico, né? Então, se a gente não aliar as duas coisas, a gente tem uma dificuldade bastante grande na melhora. Então, são aquelas pessoas que, o menor sinal de estresse, elas vão ter gatilho gastrointestinal, né? Então, às vezes, a pessoa fica um pouco mais estressada, vai manifestar dor, vai distender, né? Tem pessoas que vão ter diarreia. Então, muito comum, por exemplo, falando um pouco de Dia da Mulher aí, né? Trazendo para a mulherada, é, sabe aquelas mães assim que vivem na correria, acorda de manhã, arruma o filho, dá comida para criança, sai correndo, leva pro, né? E aí não vai no banheiro. Não tem nem vontade de ir no banheiro. A vontade não vem, né? Porque assim, ela está num estado de tensão. O estado de tensão por si só já vai bloquear essa vontade, tá? Então a gente precisa muito fazer esse trabalho de forma sinérgica, né? Tá dando para acompanhar aí, pessoal, né? Vocês não vão falar nada, eu vou ficar falando. Laís, você tem dúvida? Você está atendendo agora, né? Quer compartilhar teus casos para a gente discutir? Sim, tem um caso meio complexo, assim, que é ela não é CRH senhora, da casa. ela não é muito. Ela é senhora, ela tem 60 anos de idade, mas ela não se considera senhora. Então, ela é uma mulher de 60 anos de idade. Ela tem obesidade, ela tem 1,60 de altura e tá com 130 quilos. Só que ao mesmo tempo ela tá com sarcopenia. Eu fiz as medidas delas, coloquei ela na balança, e ela tá com baixíssima massa muscular, tem dificuldade para se movimentar, para andar, subir escada. Eu atendi ela faz 3 semanas e ela só conseguia fazer atividade física na piscina, que ela sentia poucas dores. Era o momento que ela menos sentia dores. E aí, ano passado, ela começou a usar o novo medicamento que é Monjoro. Manjaro. Isso. Isso, Manjaro, ela começou a utilizar ano passado, mas ela é aquela paciente que nunca segue. É difícil de seguir de forma linear o tratamento. Ela faz, para, faz, para, faz, para. Ela começou em outubro do ano passado, não foi crônico, não fez o tratamento correto, usava, parava, perdeu 7 quilos. Então, antes de eu atender ela, estava com 137, agora ela está com 130. E aí eu fiquei, assim, muito reflexiva e refletindo do tipo, a perda de peso agora é a melhor opção, focar na perda de peso ou recuperar a massa muscular? Porque é uma mulher que tem dificuldade de se locomover, não consegue fazer atividade, sente dores. E aí eu fiquei muito pensando nisso, refletindo sobre isso. Tá. Antes disso, ela tem alguma comorbidade psiquiátrica? Só para entender? Não. Não me falou nada. Eu Não. perguntei sobre humor, estresse, tudo, ela falou que não. Tá, mas aí, antes de eu responder a tua pergunta, já fica a dica. Ela é um potencial grande para desenvolver, né? A gente sabe que indivíduos obesos têm aí 60% mais de chance de desenvolver depressão. Por N razões, claro, tem a questão de autoestima, tá? Mas isso é o de menos. O que a gente tem que entender é que, assim, existem fatores etiológicos que estão, esqueci a palavra, eles estão, acontecem ao mesmo Sobrepostos? sobrepostos, isso. Que eles estão sobrepostos nessas condições, tá? Então, por exemplo, geralmente quando a gente pensa numa obesidade, ainda uma obesidade grau 3 como essa, você tem um estado inflamatório persistente, né? E vale lembrar que, trazendo só para o nosso tema aqui de saúde mental, a inflamação é a base, né, de todos os transtornos mentais, tá? Tá. É, mas voltando para o caso dela, o que que você tem que fazer? Óbvio que a perda de peso para ela vai trazer alívio para as dores por conta da sobrecarga.
Hum. falando de dor crônica, ainda tem outra coisa, tá? Que eu vou dar, ó, para você ver a cabeça da pessoa que tem TDAH, vai, né? Mas a gente tem que pensar em tudo isso, vai abrindo o leque, porque o nosso trabalho, assim, é tratamento, mas também é prevenção, principalmente, né? Dor crônica também tem o mesmo mecanismo fisiopatológico sobreposto, com depressão e com obesidade. Então, a gente tem que começar a monitorar isso. É óbvio que no caso dela, aparentemente, você tem ali a questão da sobrecarga, sendo um potencial, né, para piora. Mas se você falar assim, ela perder peso, ela vai melhorar nessa sobrecarga, então vai ajudar um pouco. Só que o que a gente tem que pensar no indivíduo que é obeso e sarcopênico, ela tem disfunção mitocondrial. Ela tem disfunção mitocondrial. Se você fizer uma calorimetria nela, com certeza o gasto energético dela vai estar baixíssimo, né? Porque, assim, primeiro que quem gasta energia no corpo é músculo, né? O tecido Sim. adiposo, tipo, o músculo gasta 2 vezes mais que o tecido adiposo. Então, o tecido adiposo é um tecido assim, vamos dizer, não vou dizer que ele é inerte, mas ele não tem gasto energético. Então, você tem que tratar essa disfunção mitocondrial. Então, pensar em estratégias para disfunção mitocondrial, porque senão o que vai acontecer? Ah, quando a gente pensa em todo o processo bioquímico da oxidação da gordura, né? Você vai ter ali, ó, são vários processos. Primeiro, você vai ter o processo de lipólise, então você tem que mobilizar a gordura que está estocada no tecido adiposo, jogar para a circulação. Da circulação, ela vai entrar na mitocôndria. Geralmente, a gente espera que seja do músculo, né? Dentro da mitocôndria, vai passar por todo o processo de beta-oxidação, né? Para gerar acetil-CoA, né? Se uma pessoa não tem mitocôndria, como vai acontecer isso? Entende? Então, você pode até ter o processo de lipólise acontecendo. Então, você vai usar o Monjaro, vamos dar um exemplo. Você vai ter a mobilização daquela gordura. Só que quando chegar na boca do gol ali para entrar na mitocôndria, o que vai acontecer? Não tem mitocôndria. Muitas vezes a gente para de ter resultado no emagrecimento porque você meio que satura a tua capacidade oxidativa. Tá dando para acompanhar, galera? Tá dando para entender? Então, se vocês tiver difícil de entender, vocês falam. Mas, assim, muitas vezes você empaca o emagrecimento porque a capacidade oxidativa está saturada. Então, ao mesmo tempo que você vai mobilizar essa gordura, você tem que dar um jeito de aumentar essa oxidação. Então, o que a gente vê, por exemplo, indivíduos que usam essas medicações, a gente tem estudos recentes mostrando que chega a perder 60% de massa muscular, o que é um tiro no pé, porque se você não tem músculo, tua taxa metabólica cai e você perde mitocôndria. Você entra em disfunção mitocondrial, você pode entrar em sarcopenia, obesidade sarcopênica, e aí o que vai acontecer? Você não consegue depois sustentar a manutenção desse peso. Então, a minha orientação com você, começar pelo básico, organizar a qualidade de alimentação, porque a dieta dela não deve ser boa. Então, organizar a qualidade, organizar horário. Começa sempre assim, qualidade horário. Então, você vai adequar de acordo com o ritmo circadiano, Tá, certo? sei. Então, feito isso, você vai começar a pensar em estratégias, dependendo até algumas correções com suplementação, até focando no aumento da biogênese mitocondrial. Então, aí a gente pode pensar em resveratrol, coenzima Q10, né? A gente pode pensar em PQQ, a gente pode pensar em aumentar outros antioxidantes, fazer modulação, por exemplo, se ela tiver resistência insulínica, tem que melhorar a resistência insulínica. Então, assim, eu não condeno um paciente que tem um nível de obesidade como esse, ter que usar Monjaro, porque a gente tem que pôr numa balança, Uhum. risco-benefício, tá? O risco cardiovascular é alto, então então, às vezes ela vai ter que entrar com a medicação, e a medicação vai estabilizar ela para que ela consiga adotar o estilo de vida. Porque, assim, uma paciente com 130 quilos, para ela fazer atividade física, ela vai realmente sentir dor. Isso vai inibir que ela faça.
Então, se ela perder um pouco de peso, ela vai se sentir confortável. E aí que você vai entrar realmente com a mudança do hábito e do comportamento. Porque aí ela vai se sentindo melhor e ela vai mantendo, tá? Mas assim, é um caso aí que você vai ter que pegar na mão e vai ter que estar Sim. motivando sempre, como a gente faz. A Laís, ela foi nossa estagiária lá, né? A gente tem que estar na mão, pegar na mão, e estar ali, ó, motivando, quebrando objeção. Antes aqui de entrar com vocês, eu estava conversando com uma paciente, inclusive, que ela estava querendo desistir. Eu falei, não, não vai desistir, não. Vamos conversar, o que que tá difícil? Dela, eu não estou conseguindo isso, eu viajei, fui no restaurantes, eu estou passando mal com o medicamento que o médico passou. Tá, então vamos lá, a gente vai fazer isso agora, o que que você acha? Tudo bem? Tudo bem. Então vamos começar assim. E assim, feito é melhor que perfeito. Você não vai conseguir de cara tudo, tá? Mas eu acho assim, faz isso, mas explica para ela o porquê das coisas. Você falar para a pessoa, ó, você precisa emagrecer, você precisa fazer isso porque você vai ter diabetes. Diabetes não dói, né? Diabetes não dói, tal, né? Quando o bicho começa a pegar, aí que a pessoa se preocupa. Então, assim, tem todo esse trabalho de conscientização. Mas eu começaria assim. Ajudei ou confundi? Ajudou bastante. E Tá. com ela, outra dúvida que eu tenho é, como ela tem isso de para tratamento, volta com tratamento, ela não, ela é difícil de responder. Você tenta marcar de novo, ela enrola. Faz muito tempo que eu tô esperando o resultado de exame de sangue, porque ela não faz. E aí, com esse tipo de paciente, eu fico tão quanto é viável ficar mandando mensagem ou deixar ele no tempo dele, deixar ele vir. Porque, Tem assim, óbvio, né? Você vai tentando. Se for muito difícil, você tem que realmente, às vezes, ela não tá no momento, entendeu? Então, ela já deu o passo de te procurar, opa, coisa boa. Então, ela saiu da pré-contemplação e veio para a contemplação ali. Ela já está realmente querendo. uhum, Né? Talvez ainda não tenha sido 100% para que ela realmente mantivesse, que eu acho importante. Tenta contato assim. Oi, eu tô passando só para saber como você tá, como é que tá sendo as coisas, tá se sentindo bem. Foi que nem essa paciente aqui que eu tava conversando. Engraçado que foi, acabei de falar com ela. Você estava falando com a Dani, ela não quer remarcar, porque a funcionária dela saiu, ela viajou, ela não fez nada. Falei, deixa comigo, deixa eu falar com ela. Aí falei, me passa, eu falei, oi, fulana, como é que você tá? Me conta como é que você tá. Daí ela começou lá a chorar as pitangas. Daí eu falei, não, vamos lá. Então, ó, se é isso aqui, vamos fazer isso. O que que você acha? Ah, tudo bem. Ah, tô sem funcionário. O que que você acha de eu achar um congelado e te mandar? Ah, beleza. Então, entendeu? Ah, eu tô passando muito mal com a medicação que o médico passou. Vamos conversar com o médico. Você falou com ele? Ah, não, que não sei o quê. Então vamos fazer o seguinte, vamos mandar uma mensagem para ele, ver se existe alguma coisa em relação a isso. Então, assim, é trabalhoso, né? Aí se a pessoa não quer, não quer, não quer, tudo bem, deixa para lá. Daqui a um mês você manda um oizinho de novo, só para lembrar que você existe, tá? Vamos obrigada. lá. Imagina, respondeu Janeiro. Paciente com uma certa ansiedade de se cobrar muito em relação às crianças, família, voltar ao campo de trabalho. Sente muita vontade de mastigar ao longo do dia, acaba comendo besteira. Faz terapia, mas vejo que precisa de um controle em relação à nutrição. Tem SOP, 31 anos. Janei, você é nutri também ou você é médico? Ó, então você tá vendo, assim, tá bem claro, né, que ela tem toda essa questão da autocobrança, né? Então isso aqui gera um estresse, né? Muito provavelmente ela não tem tempo para ela, então ela não tem tempo para dedicar um tempo para ela. Você se nutre agora, legal, muito legal. É, Janê, eu começaria com coisas simples para ela. Então, por exemplo, é, falando primeiro de aspectos globais, tá? Porque, como eu falo, eu trabalho com estilo de vida, mudança de estilo de vida. A gente tem que ter um olhar holístico para a gente ajudar nossos pacientes. Então, primeira coisa, conversa com ela sobre o estilo de vida dela.
senta com ela, pensa no estilo de vida dela e tenta achar brechas na semana dela para ela fazer coisas que ela gosta também, tá? Muitas vezes a pessoa, eu faço a pergunta: o que que você gosta de fazer para relaxar? O que que te faz você entrar em flow? O que que te realmente uma coisa que você gosta? A pessoa fala: não sei. Qual que é o seu hobby? Não sei. Então, acho que você tem que perder um tempinho ali da tua conversa, da tua consulta, conversando com ela sobre como isso é importante, tá? Porque ela precisa ter os momentos dela para ela relaxar, para a gente tirar ela dessa ativação simpática crônica. Então, por que que eu estou falando isso? É óbvio, tem toda essa questão de saúde mental envolvida, mas eu estou pensando na questão nutricional quando eu estou falando isso. A gente precisa reduzir essa ativação simpática crônica, tirar ela da excitabilidade, reduzir esse estresse crônico, para que a gente controle essa ansiedade de ficar mastigando. Então, incentivá-la a ter os momentos dela. Se ela odeia fazer exercício físico, não vai ser o exercício físico que vai ser o momento dela, ela vai ter que procurar alguma coisa que ela goste. Então, esse é um ponto. Segundo, como a gente pode ajudá-la, já que ela tem essa vontade de mastigar? Ela está procurando um prazer rápido, um prazer que ela não está encontrando em outras atividades, tá? Então, primeira coisa, organiza horário de refeição, coloca horários para refeições, não deixa ela ficar muito mais do que 3 horas sem comer. Qualquer queda de glicose, por menor que seja, qualquer alteração no nível de glicose já dispara no cérebro um gatilho, né, para que a pessoa tenha necessidade de comer, tá bom? Então, primeira coisa, estabiliza os níveis de glicose dela. Então, coloca refeições regulares, com intervalos de 3 a 4 horas no máximo, sempre ricas em fibras, proteínas, tá? E se for por carboidrato complexo, sempre. A gente precisa estabilizar o nível de glicose dela. Um paciente super ansioso, não é necessariamente o momento de você colocar uma estratégia muito restritiva. Então, não é o momento de você entrar numa low carb super restritiva ou coisas mirabolantes. Uma pessoa que está beliscando tanto assim, você já colocar, por exemplo, um jejum intermitente, você vai ser mais gatilho para ela compulsionar. Então, começa do básico, é, deixa, es- estabiliza a glicemia dela com essas refeições regulares. Tem que fazer café da manhã para ajudar a estabilizar realmente a glicose ao longo do dia, tá? Então, só com isso, organizar essas refeições, horário de refeição e essa qualidade, esse equilíbrio nutricional, de, baixando carga glicêmica, ela já vai começar a sentir menos necessidade de ficar beliscando, tá? Trabalhar SOP, tem que investigar se ela tem aqui resistência insulínica. Então, ela está com sobrepeso, então, muito provável que tenha alguma coisa nesse sentido. Então, a estratégia de controle glicêmico vai ajudá-la nesse sentido, tá? Você pode pensar em entrar com suplementação, então pensar, por exemplo, berberina, cromo quelado, a gente entrar, por exemplo, com um cromo quelado junto com uma benfotiamina, por exemplo, né, com a berberina, tá? Você entrar com ácido lipóico, tá? A própria coenzima Q10, então pensando em avaliar, por exemplo, a composição corporal dela, ver se existe a necessidade da gente trabalhar um pouco o biogênese mitocondrial, como eu estava explicando para a Laís, tá? Então, estratégias realmente para a gente conseguir reduzir essa insulina. Isso vai estabilizar mais o nível glicêmico dela e vai ajudá-la a reduzir esse beliscamento aí, vamos dizer assim, tá? Esses cravings. Deu para entender? Mais ou menos? Ajudei ou atrapalhei? Tá. Franciele, paciente procurou tratando ansiedade, falta de ar, cansaço, pânico. Muitos medicamentos, nada resolveu. Ela mandou alguns exames, identifiquei, nossa, ferritina bem baixa. Sim, com certeza, uma ferritina baixa vai dificultar, vai acabar complicando um pouco o tratamento, né? Então, até para síntese de neurotransmissor, a gente precisa de ferro, tá? E muitas vezes o próprio, a sintomatologia, né, já vai contribuir para os sintomas ansiosos e até sintomas depressivos, tá? Então, sim, faça uma correção de ferritina, investiga
tá? Outros nutrientes, então, muitas vezes, tá? A gente tem que tomar cuidado, a paciente faz muitos tratamentos e você vai ver o ácido fólico dela tá negativo, tá super baixo, B12 super baixa, tá? Então, assim, nenhum medicamento vai ter uma resposta adequada se a pessoa tiver com deficiência nutricional, principalmente esses nutrientes. Então, investiga ferritina, investiga ácido fólico, investiga B12, pede homocisteína para avaliar como é que estão os processos de metilação dela, tá bom? Avalia a tireoide, função tiroidiana, ok? Para pânico, tá? É muito importante também fazer uma estabilização glicêmica, então trabalhar com uma dieta de baixa carga glicêmica. Oscilação glicêmica pode ser gatilho, tá? E dá uma olhada, assim, como é que tá a qualidade de sono, tá? Então, tudo isso pode contribuir bastante para ela. De repente, pensar no uso de magnésio, o ômega 3, sem dúvidas, tá? Vão ajudar bastante. Rafael falando de dor. Tudo bem aí, Franciele? Ok? Vocês vão falando se dá para entender. Se não, se eu estiver mais complicando, eu paro e explico de novo. Eu tento. Vamos lá. Ah, Rafael, é verdade? A dor de não fazer. Talvez isso te ajude. Exatamente. O que ela perde ou deixa de ganhar, né? É, dieta carnívora. Ah, tá. Ó, super legal tua pergunta, Rafael, sobre paciente bariátrico. Então, o que a gente tem que. É muito comum paciente bariátrico desenvolver depressão, extremamente comum, tá? Tanto no meu consultório quanto lá no ambulatório. A gente pega muitos casos, porque a gente tem uma somatória de questões ali. Então, você muda totalmente a fisiologia do trato gastrointestinal. Então, assim, primeiro que você muda, né? Por exemplo, todas as vias de absorção, por exemplo, de vitamina B12 acabam sendo, gente, fugiu a palavra, prejudicadas, tá? B12 fica prejudicada, então, o próprio ácido fólico. Então, a gente acaba tendo prejuízo em absorção de ferro, de zinco, de cobre, tá? Porque você realmente muda a fisiologia. A gente precisa lembrar que para esses nutrientes serem absorvidos da forma adequada, tem toda uma questão relacionada com pH, liberação de fator intrínseco e assim por diante, tá? Então, assim, são pacientes que vão ter prejuízos absortivos importantes, então esse já é o primeiro passo, tem que ficar em pé, no pé realmente para adequação nutricional de micronutrientes. Segundo, macronutriente. Tá? Então, o que acontece? Você acaba tendo prejuízo de digestão, especialmente de proteína. Lembra que assim, a digestão de proteína, ela começa no estômago. Então, digestão de proteína requer um pH ácido. Então, na cirurgia de bypass, você acaba tendo um prejuízo nesse sentido, tá? Então, vai chegar muita proteína mal digerida no intestino, e essa proteína mal digerida, ela vai fermentar por bactérias que são mais proteolíticas e que são bactérias que, através dessa fermentação proteolítica, vão produzir metabólitos com uma característica mais nociva, neurotóxico, óxido de trimetilamina, a própria amônia, e assim por diante, tá? Então, ó, dois problemas. Então, a gente vai ter deficiência de micronutriente, essa alteração é por conta da fermentação de proteína. A gente tem prejuízos também, quando a gente pensa em proteína, na absorção de aminoácidos livres, tá? Então, você acaba tendo um comprometimento, porque não é só comer, você tem que absorver e metabolizar, tá? Então, você acaba tendo um comprometimento também no fornecimento de aminoácido livre, tá? E isso acaba impactando, por exemplo, dentre outras coisas, produção de neurotransmissor. Então, por exemplo, você precisa de triptofano para produzir serotonina, feniletilamina, fenilalanina e tirosina para produzir dopamina, e assim por diante. Então, você tem esse prejuízo,
né? E os prejuízos secundários, metabólicos, bacterianos que vão fermentar esses alimentos mal digeridos. Muitas vezes você acaba tendo uma ingestão inadequada de fibra, de carboidrato complexo, tá? Então, assim, é um problema muito grande, tá? Então, o paciente bariátrico, o que que tem que pôr na cabeça? Vai ter prejuízos na microbiota e no eixo intestino-cérebro. Ponto. Se você pega um paciente bariátrico, mesmo que ele esteja bem, você tem que trabalhar para que ele continue bem. Então, você vai ter toda uma abordagem ali preventiva nesse caso. Então, vai corrigir micronutrientes, vai corrigir função digestiva, muitas vezes entrando com enzima digestiva, muitas vezes pensando numa dieta que tenha uma digestão mais facilitada. Então, por exemplo, ao invés de comer frango, usar um whey protein, né, que a digestão é mais fácil, ou vai pensar, por exemplo, no método de preparo que facilite a digestão, então frango desfiado ao invés do filé, na carne moída ao invés da carne, do pedaço de carne, alimentos mais bem cozidos, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com esses pacientes, tem que ficar atento também, porque é muito comum eles fazerem virada para, por exemplo, alcoolismo, tá? Começarem a abusar de álcool, tá? Tudo bem? Ah, não, Rafael tá no melhor lugar, né, para aprender. Lembrei a B12 dela mais de 1.000, tá? B12 alta, primeiro que você tem que investigar se ela não está, de repente, tomando um suplemento que tenha B12, porque muitas vezes a pessoa não sabe que a proteína vegetal lá que ela está tomando tem B12, às vezes o whey protein eles colocam B12, então tem que ver se de repente ela não está tomando em algum lugar B12 sem saber, mas a vitamina B12 alta tem que investigar, pede exames assim para avaliar a inflamação crônica, então PCR ultrassensível, homocisteína, ferritina você já pediu, tá? Mas dá uma avaliada e qualquer coisa manda ela para um clínico para fazer a avaliação, porque B12 alta muitas vezes está associado com doenças mais crônicas, tá? Até câncer, não vai falar isso para ela, né? Por gentileza, não fala isso para ela, não vai gerar ansiedade na menina, tá? Mas fala que é bacana, de repente, ela passar a fazer um check-up clínico completo, só por via das dúvidas. Mas primeiro tenta investigar se ela não está consumindo B12 de algum lugar, tá? Porque quando a gente não vê, assim, a pessoa nem se dá conta, ela nem sabe aquela vitamina do cabelo, que ela nem lembra que ela está tomando. Sabe? Ah, estou tomando uma vitamina do cabelo. Eles esquecem, né, que também é suplemento. Valesca, sobre betaína em pacientes com H. pylori. A H. pylori é uma bactéria que gosta muito, né, de ácido. Então, a betaína, ela meio que serve para acidificar ali, né, o estômago. Então, ela ama, né, ela vai amar essa acidez. Então, é por isso que a gente não usa, tá bom? Ó, tá falando que ela já passou por 9 médicos. É difícil isso mesmo, tá? Se ela tiver condições, Franciele, uma coisa que eu recomendo para os meus pacientes que têm condições. Primeiro, faz todo esse check-up nutricional, tá? Avalia tudo. Avalia todas as vitaminas. Lembra de pedir magnésio, zinco eritrocitário. Avalia metal tóxico. Se ela tiver condições, pede tudo, faz um. Revisa lá a menina. E se ela tiver condições, existe um teste muito legal, que é o teste farmacogenético, tá? Que você avalia quais são as drogas que você metaboliza melhor, quais as drogas que você metaboliza pior. Então, isso faz com que a prescrição do médico, então, isso norteia de forma mais assertiva a prescrição do médico. Então, ao invés dela testar 49 medicações, ela só vai testar, tipo, 3, entendeu? Então, isso facilita. Só que é óbvio, não adianta só fazer o exame, tem que indicar para um médico que saiba interpretá-lo, tá?
Depois, se você quiser, eu posso te indicar alguns. Não é um exame simples, tá? Mas já tem muito médico trabalhando com eles e eu acho que é uma coisa que ajuda muito. Mas antes de mais nada, você como Nutri, acho que você é Nutri, né, Franciele? Tô falando que você é Nutri, mas faz toda a investigação nutricional dela. Então, vê todos os nutrientes, tá? Então, pede, ó, hemograma completo, ferritina, B12, ácido fólico, magnésio eritrostário, zinco eritrostário, vitamina D, tá? Então, esses aqui são os principais. Pede função tiroidiana total, pede cortisol, testosterona DEA para avaliar a função adrenal, pode pedir metal tóxico também. Então, se ela tiver condições, explora tudo isso, tá? Faz a tua parte. Ela tende a melhorar, um pouco, pelo menos ela melhora. Se não for algo ainda tão significativo, aí eu recomendo que ela faça esse teste, procure um médico legal, Franciele, Psiconutri. Tá, depois eu te passo, tá bom? Ou eu te passo. Sobre. Caí, mas voltei, vocês estão aí? Eu, hein? Tá, depois eu te passo. Qualquer coisa, Francesc, você pode até me chamar lá no Instagram, que eu te passo alguns médicos que trabalham no farmacogenético. E, assim, é maravilhoso o teste, tá? Não é um teste barato, eu já aviso, mas eu acho que, assim, é uma vez na vida que você faz. Para nós nutricionistas, assim, claro, você não vai passar medicação, né, nem psico, mas a gente consegue inferir muita coisa, porque ele traz algumas enzimas, polimorfismos genéticos de algumas enzimas, como por exemplo da CONT, canal de cálcio, enfim, CYP1A2, que estão envolvidas no metabolismo, por exemplo, não só, né, de neurotransmissor, por exemplo, mas também estão envolvidos em metabolização de alguns hormônios, né? Então, por exemplo, a Conte metaboliza estrogênio também, né? CYP1A2, ela está envolvida também, por exemplo, na metabolização de cafeína, né? Então, a gente consegue usar também esse exame, acaba sendo interessante para a gente inferir. Na pós-graduação, a gente tem um módulo inteiro, são 2 dias, duas segundas-feiras dedicadas ao estudo da genética, né, que envolve realmente os transtornos mentais, e aí a gente mostra um pouco desses testes, como eles são, tá? Mas sim, é bem bacana, dá para fazer um trabalho muito personalizado, tá? Então são testes assim, por isso que assim, na pós-graduação a gente tem modo. Você assistiu a isso? Acho que eu compartilhei com você alguns. A gente tem é, também toda a base de genética associada com os transtornos de humor, metabolômica. Vocês sabem o que é Eu metaboloma? não sei se é só pra mim, mas acho que você ficou sem áudio. Não sei se foi só pra mim. Vocês estão me ouvindo, galera? Estou falando aqui, Agora, tá normal para mim, tá? Não, mas eu estava só falando para quem não ouviu que na pós a gente tem módulo de genética, de metabolômica, tá? São coisas que, assim, sistema endocannabinoide, que vocês têm que saber. Tipo, não é nutrição e medicina do futuro, é medicina e nutrição do agora, do presente. Se vocês querem ser profissionais diferenciados, que vocês vão cobrar mais de R$ 1.000 a consulta, vocês têm que entender sobre isso, tá? E, assim, independentemente, são ferramentas que ajudam muito, 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 muito os pacientes, tá? Um dia, na próxima semana que vem, a gente se encontra de novo, na quinta-feira, quem quiser, né? E eu posso trazer um exame desses para vocês verem, tá? Falo que, assim, são as Ferraris que a gente tem no momento e são realmente
vários exames que contribuem muito, tá, para o nosso tratamento dos nossos pacientes, tá? Enfim, é, fiquei feliz com a participação de vocês, gosto bastante de trocar, né? Eu fico muito feliz, realmente é uma coisa que eu gosto bastante, contribuir aí para que vocês, eu acho que o nosso vai estar fazendo um bem maior. Vocês estão aí? Estão ouvindo? Tá. Então, ó, quero deixar o convite para vocês, tá? Para virem participar da pós-graduação, né? A gente tem módulos, tá, de base, tá? Então, eu sei que tudo isso que eu estou falando é bem complexo, mas a gente tem módulos de base que vão alicerçar o conhecimento para que vocês consigam ir entendendo um pouco mais disso tudo, para que quando a gente chegue realmente nos módulos específicos sobre patologia, vocês já entendam tudo. Então, a gente começa nosso curso dando uma base geral, de neurologia, né, de fisiologia de neurotransmissores, a gente fala sobre eixo intestino-cérebro, sistema endocannabinoide, bioquímica, que isso é muito importante, e aí depois a gente vem, né, com as patologias, então depressão, ansiedade, bipolaridade, doença neurodegenerativa, esclerose múltipla, aí a gente tem também fitoterapia, a gente tem saúde da mulher, saúde mental da mulher, dor crônica e assim por diante. Então, eu fiz um cronograma bem completo para a gente abranger tudo isso. E, obviamente, no decorrer ali do curso, a gente vai ter isso aqui, essa troca sempre, né? Eu sempre vou estar para apoiá-los. E é legal que, como é um curso multidisciplinar, a gente tem troca multidisciplinar, tem psicóloga, tem psiquiatra, a gente aprende muito. Eu aprendo muito também. Vamos lá. Últimas duas perguntinhas, hein? Últimas duas perguntinhas. Aproveitem. É, Quanta glutamina pode causar insônia, atividade enxaqueca? Tá, tá, legal. Valesca, a gente tem o glutamato, que é o neurotransmissor, o principal neurotransmissor excitatório do nosso cérebro, tá? Então, ele aumenta a estabilidade neuronal. Ele é muito importante, então ele é muito importante para cognição, memória, aprendizado, tá? Porém, o excesso do glutamato vai ter um efeito neurotóxico. Então, o excesso de glutamato aumenta a entrada do cálcio na fenda sináptica, na célula, né? E esse excesso acaba gerando uma toxicidade. Cronicamente, essa toxicidade glutamatérgica está associada com uma série de prejuízos, então, que vão, por exemplo, desde dor crônica, vai depressão, ansiedade, doença neurodegenerativa, tá? É, Se você tem esse aumento de estabilidade também, você vai ter pior de qualidade de sono, você pode ter enxaqueca e assim por diante. Tá? A glutamina, tem alguém me derrubando aqui, tá? Mas voltando aqui, a glutamina, ela tem alguém passando a rasteira em mim, tô caindo aqui. Juro que não sou eu. A glutamina, ela é precursora do glutamato. Então, se você é uma pessoa que você já está, vamos dizer assim, com muito glutamato, você vai colocar mais glutamina ali, pode ser que essa glutamina converta para mais glutamato. É uma certeza absoluta na vida? Vou colocar glutamina, vai virar glutamato? Não. A glutamina, ela vai seguir diversos caminhos metabólicos no nosso corpo. Inclusive, isso é uma coisa muito importante. O nosso corpo é um sistema complexo que se autorregula. Então, não tem uma coisa, isso é isso. Não, isso pode ser isso, aquilo. Né? Então, a glutamina, ela tanto pode servir ali para alimentar o enterócito, como é o objetivo, quando a gente pensa em
Tô ficando brava aqui já. Então, a glutamina, ela tanto pode ir para o enterócito para melhorar ali a função de barreira, quanto ela pode ir para o sistema imunológico, então servir de alimento para um macrófago, por exemplo, quanto ela pode ser desviada para a via do glutamato, tá? Então, assim, o que a gente tem que pensar é o seguinte: se você vê que a pessoa ela já tem um estado, mas, né, ela já está com enxaqueca, insônia e ansiedade, não coloca para ela. Se você quiser colocar, você coloca uma dose muito baixa, uma dose muito baixa, tipo 1 grama. Não vai entrar com 5, 10, 20 gramas, como a gente vê, tá? Entra com 1 grama, pouquinho, dividido, ainda divide, um pouquinho de manhã, um pouquinho à noite, tá? Para a gente garantir que aquela glutamina vai ficar por ali, vai, vai ficar toda ali pelo enterócito e pronto, acabou, tá bom? Então, a gente tem que ter um pouco essa malícia na hora de prescrever, tá bom? E ficar sempre muito atento. Suplementa teu paciente e vai observando como ele fica. Vai observando como ele fica, tá? Então, cuidado principalmente com um paciente bipolar, para não ter virada maníaca. Se for suplementar, se você julgar, olha, precisa. Eu suplemento em algumas vezes alguns pacientes, mas assim, jamais na vida eu passo de 2 gramas por dia, tá? E quando eu passo, eu sempre divido em 2 doses para garantir que assim absorva o mínimo possível, que seja tudo consumido ali na mucosa. Deu para entender? Temos tempo para mais uma pergunta, e aí a gente vai jantar e dormir cedo, porque a gente precisa estar com a cognição em dia. Apesar que tá todo mundo descansado, né? Carnaval, todo mundo descansou. Temos mais alguma pergunta por aí? Tudo bem? Caroline, Franciele, Valesca falou, Sandra não perguntou nada, né? Diana, Diana faz parte do time aqui. Tudo bem? Ok, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Foi muito gostoso estar aqui compartilhando. Quinta-feira que vem, a gente repete a dose aqui. Podem preparar mais casos para a gente discutir. Venham participar da segunda turma da pós-graduação. Conto com vocês, vai ser muito legal, tá? Lembrando que a gente está com uma condição especial, 20% de desconto, tá bom? Então, 20% de desconto até hoje, até hoje, inclusive, mas entre em contato com o time da Ciclos, tá bom? E conto com a participação de vocês, vejo vocês em breve e já separem mais casos, tá? Muito obrigada, boa noite, beijo grande, fiquem em paz e durmam bem para vocês estarem bem emocionalmente, mentalmente amanhã, ok? Sono é prioridade. Nada de ficar no Instagram, rolando feed na cama, tá? Beijos. Tchau, pessoal.